Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao evento Conferência de Desenvolvimento Descentralizados de Soluções de TI na Administração Pública. Esta conferência conta com patrocínio da Auditar, União dos Auditores Federais de Controle Externo. Para a abertura deste evento, convidamos o Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas da União, senhor Mauro Jacobo. Muito bom dia, é um prazer, é uma satisfação recebê-los aqui no tribunal. Os que são do tribunal também sejam muito bem-vindos a esse espaço, a esse ambiente. A casa é nossa. Certamente teremos uma oportunidade bastante interessante de troca de experiência, de compartilhamento de desafios, de compartilhamento de soluções que a gente foi buscando ao longo do tempo, no que diz respeito ao desenvolvimento de um modelo de desenvolvimento diferenciado. É um modelo que se aproxima bastante das áreas de negócio. Algo que as áreas de tecnologia da informação como um todo enfrentam, e existe um ponto de equilíbrio difícil de encontrar. Então, esse ambiente é um ambiente bastante rico, em termos de compartilhamento de experiências, de expectativas, de busca de um modelo e de pontos de equilíbrio para que, efetivamente, a gente consiga, cada vez mais, agregar valor às áreas da instituição que necessitam, cada vez mais, de soluções amparadas no uso de tecnologia, né? Esse evento, pela programação, daqui a pouco o Rodrigo vai explorar um pouco mais a dinâmica, ele tem a riqueza de reunir diversas organizações, assim como trazer pessoal mais da área acadêmica, para conversar um pouquinho sobre, sobre esse modelo, né? Então, sejam todos bem-vindos. É uma oportunidade bastante interessante, mas que não se encerre por aqui. É importante que vocês depois mantenham contato, permaneçam, de alguma forma, em contato com todas essas organizações, para que a gente consiga chegar a modelos cada vez mais maduros e úteis para as nossas instituições, né? A programação hoje é bastante extensa. Não vou poder ficar em toda a parte da programação aqui, mas pretendo, em algumas das apresentações, estar presente. E aproveitem, sim, sucesso no evento e desejo a todos, então, que tenhamos um excelente dia. Acho, Rodrigo, não sei como é que é a parte da programação agora, mas se quiser explorar um pouquinho sobre a programação, por favor. Desculpem, a garganta está um pouco seco demais ainda. Brasília tem essas coisas. Muito obrigado. Para a abertura do evento, convidamos também o secretário de Soluções de TI do Tribunal de Contas da União, senhor Rodrigo César Santos Felizório. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Tribunal de Contas da União. É um prazer tê-los aqui. Não sei se todos sabem, esse evento é bastante significante por vários motivos. Um deles a gente está comemorando agora, em 2017, a implantação de 10 anos desse modelo aqui no Tribunal de Contas da União. Os senhores terão a oportunidade de conhecer mais um pouquinho, a gente conhecer também um pouquinho dos desafios das várias instituições que estão sendo representadas aqui. Teremos palestras bastante interessantes, bastante diversificadas sobre o tema, né? E a ideia realmente é a gente discutir, né? Os desafios são muito próximos de cada instituição. O cenário que nós estamos inseridos também tem características muito comuns, né? E a gente vai aproveitar esse momento para troca de experiências. A gente vai falar menos de tecnologia e mais de gestão e governança, né? Dos modelos. Então, a gente tem, utilizado esse modelo para tecnologias variadas
E a ideia é a gente entender quais são os desafios, quais são os pontos fracos, quais são os gaps, né? Quais são as ideias de melhorar e amadurecer esse modelo de desenvolvimento descentralizado, que é uma tendência, nós não temos como negar. Bom, só para dar o tom do evento, fazer algumas provocaçõezinhas também, alguns pontos de reflexão, que isso vai ser trabalhado durante o evento, né? Eu vou trazer 4 palavrinhas aqui para a gente explorar um pouquinho. Mas, antes disso, eu preciso agradecer, né, fazer alguns agradecimentos aqui. Toda a parte de divulgação do evento, aí, na pessoa da Elaine, nossa secretária de comunicação, a parte do cerimonial também, que nos apoiou bastante, a nossa secretaria de Aceri, né, Aceri, na pessoa da Shirley, a pessoa do Ricardo também, toda a parte de vídeo, áudio aqui. Lá da nossa equipe, fazer um agradecimento especial ao Anderson, que tem conduzido esse evento aqui, junto com a equipe, lá com o SEAD, né, com todo o apoio e supervisão do Wagner, também diretor da área, e todos os palestrantes, né, que se colocaram à disposição em contribuir aqui no evento, palestrantes de diversos órgãos, né, a professora Regiane, também do UNB, né, tem o Iraques, mais tarde, do Gartner, vai falar um pouquinho com a gente, TJDFT, PGR, tem mais TCU também, né? Ok. Vamos falar rapidinho, então, de alguns pontos interessantes, né? Algumas características e algumas palavrinhas que a gente consiga refletir durante esse evento. Não sei se os senhores sabem a semântica de uma característica muito peculiar da tecnologia de informação. Chama-se pervasividade. Todos conhecem o que é algo pervasivo? Algo pervasivo é algo que tem uma tendência de se espalhar e estar presente em todo lugar, né? Então, a tecnologia tem muito forte essa característica, ela é pervasiva, ela está em tudo e em todo lugar, né? Isso, cada vez mais, no nosso cenário, né, é muito mais presente, né? Antigamente, quando você falava de tecnologia, era o pessoal que ficava lá no subsolo, tinha uns 3 ou 4 que conheciam isso, sabiam o que era, a maioria da organização não tinha nem noção e não queria nem passar perto, eram tidos como loucos. Isso ainda persiste um pouquinho, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a tecnologia está disponível, né? Ela está cada vez mais de uma forma facilitada e disponível tanto para o uso pessoal quanto para as organizações. Então, isso aqui, navegando na internet, eu encontrei isso aqui, né? E falei, olha, isso é um dos impactos da disponibilidade da tecnologia hoje em dia, né? Então, crie seu app em apenas 4 passos, sem saber programar. E aí você tem escolhe o design, né, define o conteúdo, né, publique nas lojas, né? Assim como isso aqui, existem várias outras frameworks, várias outras tecnologias que estão extremamente acessíveis. E o que é essa disponibilidade da tecnologia da informação? É uma facilidade de usar para resolver problemas, né? Então, ora, se a tecnologia ela é pervasiva, ela está em todo lugar, em todo processo de trabalho, ela permeia a instituição e a corporação como um todo, ela está cada vez mais disponível e fácil de ser utilizada, e eu, como usuário, tenho problemas que precisam ser resolvidos, e eu posso, né, utilizar esse instrumento para resolver esses problemas, então, isso cada vez mais vai ser algo mais comum nas organizações, né? E, segundo algumas pesquisas e tendências do Gartner, diz o seguinte, que toda unidade de negócio, né, toda business unit, será uma unidade de tecnologia de informação futuramente, né? E nós já estamos, nas nossas corporações, presenciando isso, né? Será uma unidade de tecnologia no sentido lato sensu, né? E aí eu queria compartilhar com vocês uma fala muito interessante do meu filho. Ele tem 8 anos, né? De vez em quando eu trago ele aqui, né, no tribunal, ele, né, fica lá na sala e tudo, e ele está naquela fase de muitas perguntas, né? Depois veio aqui, conheceu, né, sentou lá na sala e tudo, e voltando para casa ele me perguntou, pai, o que você faz? Qual é o seu trabalho, pai? Aí eu falei, como é que eu vou explicar, né, para ele? É uma questão difícil. Eu falei, filho, eu trabalho com tecnologia. Ele falou, não, pai, eu sei, mas qual é o seu trabalho? O que você faz? Assim, você é o quê? Eu falei, pois é, filho, eu trabalho com tecnologia, né?
com informática. Ele falou, ué, pai, mas isso todo mundo trabalha com tecnologia, com informática, né? E isso me fez refletir. E é verdade, né? Hoje em dia, todo servidor, todo profissional, mais direta ou indiretamente, trabalha com tecnologia. A tecnologia está inserida no negócio da corporação, em todos os processos de trabalho. Ok, então, se ela é pervasiva, ela é disponível, o que a gente precisa fazer para que a gente possa utilizar melhor o potencial dessa tecnologia? A gente precisa empoderar. O empoderamento é extremamente importante para que a gente consiga, né, obter todo o potencial com isso que está disponível, com essas tecnologias, com esses frameworks, com essas facilidades, né? Então, a gente precisa empoderar o nosso usuário, as nossas áreas que estão na ponta, para que eles consigam desenvolver, né, resolver os seus problemas com o uso cada vez mais simples da tecnologia. Porém, tem um ponto muito importante, que eu acho que vai ser bastante discutido durante esse seminário, que é o seguinte: quanto mais poder, maior a responsabilidade, né? Eu também tenho 2 filhas, que são gêmeas, aí já estão em outra idade, têm 17 anos, né? Estão naquela fase bastante complicada. E a frase que eu mais falo para elas é fazendo um paralelo com isso aqui: filha, liberdade requer responsabilidade. Quanto mais liberdade eu te der, mais responsabilidade eu vou cobrar. O empoderamento é da mesma forma. Quanto mais autonomia, mais liberdade as áreas de negócio, os usuários tiverem para desenvolver as suas aplicações, maior responsabilidade essas áreas também têm que assumir, né? E algumas perguntas são importantes quando isso acontece, né? Quando você tem, numa organização, várias unidades, várias secretarias desenvolvendo suas aplicações, né? Trazendo soluções para os seus problemas. A questão é, será que essas áreas, né, será que nós temos a capacidade de manter isso que nós estamos desenvolvendo, né? Porque uma coisa é você desenvolver, colocar à disposição. Quando você coloca à disposição aquele produto, você tem um conjunto de usuários, a gente cria uma dependência daquilo ali, e eu preciso ter a capacidade, eu preciso ter controles de gestão e de governança para que aquele produto possa ter uma vida útil, né, e uma sustentabilidade adequada. Esse é um ponto também bastante interessante para ser refletido aqui no nosso seminário. Perfeito. Então, junto a isso, pervasividade, tecnologia disponível, empoderamento dos nossos usuários, né? Precisamos também ter um conjunto de mecanismos que, dentro da organização, faça com que todo esse modelo seja sustentável. É o que a gente chama aqui que a governança e os controles de gestão, etc., são fatores críticos de sucesso para a sustentabilidade desse ecossistema, né? É mais do que um modelo. O modelo ele representa a realidade, mas ao redor dele a gente tem um ecossistema que as coisas têm que funcionar como um organismo, né? Porque, senão, dentro da instituição, dentro da corporação, a gente não tem sustentabilidade. Então, quando a gente fala de governança, aí a gente tem vários itens que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre cada um, que vai ser explorado durante o seminário. Mas a parte de gestão de riscos, a parte de liderança, a parte de mecanismos de controle, né? E aí vem o grande desafio para as corporações. Qual é o ponto de equilíbrio? Ao mesmo tempo que eu tenho que dar flexibilidade para que o cara lá na ponta resolva os seus problemas com o uso da tecnologia, experimente, crie produtos, né? Ou seja, ofereça soluções. Eu não posso também criar um conjunto de mecanismos de controle tão fortes, porque aí eu retiro dessa unidade da ponta toda a flexibilidade, agilidade para prover essas soluções. Porém, nós vivemos numa corporação. Nós nos inspiramos em modelo de startup, sim, né, para a gente ter uma agilidade, mas a nossa realidade é um pouquinho diferente. Nós somos uma corporação pública. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estaremos, a gente muda de área, e os produtos ficam por aí. Então, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio nesse modelo para que
eu consiga ter e implantar mecanismos de governança que deem sustentabilidade a esse modelo no conjunto da corporação, no contexto da corporação, sem perder a flexibilidade, a experimentação e o uso da tecnologia de informação como o grande alavancador dos objetivos estratégicos das corporações, né? Cada vez mais o uso da tecnologia, ainda mais nesse cenário onde a administração pública está passando, né? A eficiência vai ser cada vez mais vai ser cobrada a nós, né? Utilizar a tecnologia para aumentar a eficiência e entregar melhores serviços à sociedade. Essa é a nossa missão. Nós estamos aqui conversando como é que a gente pode fazer melhor. Ok? Agradeço a presença de todos novamente, desejo um bom seminário a todos vocês. A STI está à disposição para, após o evento, né, a gente continuar esse debate, troca de informações. A gente tem recebido muitos órgãos aqui e é bastante gratificante e rico essa troca de experiências para a gente também. Muito obrigado a todos, um bom dia. Dando sequência à programação, para proferir a palestra História do Desenvolvimento Descentralizado no TCU, convidamos o senhor Ricardo Stumpf, do Tribunal de Contas da União. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Stumpf, já foi apresentado. E por que eu sou o historiador aí do grupo, né? Vou falar sobre a história do desenvolvimento centralizado. Porque eu tive o privilégio, né, de ser a primeira pessoa no tribunal a trabalhar exclusivamente, durante 7 anos, com esse assunto, né? Agora, exclusivamente, mas quantas pessoas já trabalharam nesse assunto? Centenas e centenas e centenas. Centenas de servidores, de estagiários, de colegas de TI, com apoio dos diretores, secretários, enfim. Então, assim, um trabalho que cresceu muito, mas eu estou representando esse grupo todo porque eu tive o privilégio de ser o primeiro, né? E aí vamos começar pelo começo. Descentralização. O que é a descentralização, né, de TI? Como é que a gente vai falar sobre isso? Bom, imagina o seguinte: você você define um idioma oficial, um estado qualquer, você diz quais são as gramáticas, quais são os dicionários, você diz isso, dá isso para todo mundo, e o que as pessoas fazem com isso, com o passar do tempo? Opa. Elas constroem as suas bibliotecas, elas constroem as suas informações sozinhas. Quer dizer, cada livro desse não precisou ser analisado e confirmado, mas ele segue o idioma, segue as regras básicas da gramática e usa as palavras do dicionário. Então, assim, você definiu regras, as regras são seguidas e a criatividade das pessoas toma conta do resto, certo? Se o idioma não for português, for PLSQL, Java, PHP, enfim, é a mesma ideia, certo? Bom, outro exemplo. Eu tenho aqui uma rede de energia, né? Então, uma infraestrutura forte, controlada, que me dá energia, pontos de energia, uma distribuição, repetição, etc. Você oferece isso para a comunidade, para as pessoas. O que elas vão fazer com isso? Elas vão fazer muita coisa, certo? Aqui é o Natal Luz aí de Gramado, né? Então, assim, o próprio nome diz, né? O Natal Luz. Então, a luz aqui é essencial e eles fizeram isso aí tudo. Tá? Então, eles criaram uma coisa maravilhosa e todos nós sabemos que a eletricidade está aí para ser criado coisas interessantes, né? Muito bem. Próximo. Agora, uma coisa mais séria agora. Tem um jogo que agora virou mania aí na garotada, né? Já que o Rodrigo falou do filho, eu vou falar da minha filha também, né? Eu tenho uma filha de 9 anos e ela agora está na onda do Minecraft. Se você já ouviu falar do Minecraft, são esses bloquinhos quadradinhos que fazem todo tipo de coisa. É um mundo que você cria. Falando em mundo, a minha filha, brincando com o Minecraft, já criou 90 mundos. Tem até escrito lá, 90 mundos, lá em cima.
Então, o que é o mundo? O mundo é um ambiente que ela cria, e lá dentro ela cria objetos, chama amigos, faz um monte de coisa. Esses mundos, né, poderiam ser os sistemas ou as soluções. Aqui é um catálogo de mundos. Certo? O que ela faz com isso? Aí um exemplo, olha, em poucas semanas ela já criou, aí é o pôr do sol, né, um sol quadrado, e aí ela criou uma casinha em forma de panda, toda cheia de móveis, luminárias, caprichado o negócio aí. Ela criou também a Vila Arco-Íris, certo? Então, a Vila Arco-Íris tem animais, tem habitantes, tem uma casa grandona lá em cima, que é dela, obviamente, né? Espertinha que só. Então, o que acontece? Ela criou esse ecossistema baseado em quê? Baseado numa infraestrutura que a empresa que criou o Minecraft criou, certo? Então, tem toda uma infraestrutura, e essa infraestrutura é transparente para ela. Ela não quer saber da atualização do Minecraft, a integração com o sistema operacional, a integração com o hardware. Ela não quer saber disso. Ela quer criar o mundo dela, quer resolver o problema dela, quer brincar aqui. Tá? Outra coisa, onde que ela aprendeu isso tudo? Não foi comigo. Certo? Foi com playlists lá no YouTube. Ela entrou lá no YouTube, foi lá, assistiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente fica monitorando o tempo, né? Senão não tem fim. Né? Então, o que acontece? Tem uma comunidade que suporta o Minecraft, certo? Uma comunidade forte. Sem a comunidade forte, ela ia fazer só coisinhas muito básicas. Ia seguir só a intuição, não ia aprender, não ia evoluir. Tá? Então, a comunidade forte foi base aqui. E o principal ponto, não sei quem já conhece, né? Mas o Minecraft, você pode estender o Minecraft, você pode expandir as funcionalidades básicas dele, criar modificações para ele. E quando você cria as modificações, são códigos, aí um desenvolvedor mesmo, certo? Cria códigos, e você instala esses plugins no ambiente. Aí você faz coisas mágicas, se teletransporta, aí você cria casas com um clique, você faz 1000 coisas, certo? Só tem um probleminha, pegadinha. Qual é a pegadinha das modificações? Elas podem conter vírus, malware, né? Ou seja, elas podem destruir os mundos, se não forem instaladas corretamente, certo? Elas podem ter conteúdo impróprio para menores de 18 anos, e você só descobre depois que instalou, né? Em alguns casos. Então, o que acontece? As modificações são ótimas, maravilhosas, mas elas têm que ser feitas com muito cuidado, para você não bagunçar o seu ecossistema, que tem a ver com aquilo que estava sendo falado aqui, do empoderamento. Você tem o poder, você tem a responsabilidade. Então, no caso, a responsabilidade é o seguinte: como que eu faço com que o Minecraft possa ser expandido sem eu destruir os mundos, né? Que é uma catástrofe, né, do Minecraft aqui. Então, como é que eu faço isso? Aí é uma questão de conversar com o fabricante e tentar descobrir quais são as modificações que não vão destruir, que são boas, que são mantidas, que têm perenidade. Tá? Então, resumindo, descentralização. Você precisa de uma infraestrutura transparente para o desenvolvedor, ele não precisa saber os detalhes, as nuances. Você precisa de uma comunidade que seja útil e dinâmica, que esteja todo mundo participando, criando, se envolvendo. E, principalmente, você precisa ter um foco na manutenibilidade, ou seja, tem que ser, você tem que manter o seu ambiente, certo? Porque, senão, em pouco tempo, como o Rodrigo já disse, a pessoa que fez o mundo vai embora e a outra não sabe o que fazer com aquilo e acaba destruindo o mundo e criando outro. Então, esse aqui é o ponto, tá? Que nós estamos falando. Isso, conceito geral de descentralização. Agora, um pouquinho da história, né? Bom, essa história toda começou em 2002, há 15 anos atrás, com a portaria do gestor. O que foi a portaria do gestor aqui no tribunal? Ela permitiu, pela primeira vez, de uma maneira oficial, pelo menos, que as responsabilidades da TI fossem compartilhadas com as unidades gestoras, ou seja, com as áreas de negócio. Pela primeira vez houve esse compartilhamento, certo? Então, começou aí um processo de federação da TI, certo? Que é você distribuindo o poder e mantendo responsabilidades compartilhadas.
O gestor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que, tem até hoje, tá? Mudou muito pouco a ideia. Ele é responsável pelo treinamento, pelas regras de negócio, certo? Por decidir que o projeto, ou o sistema, ou a solução já encerrou seu ciclo de vida, já está na hora de ir embora. Então, assim, a portaria do gestor ela dá responsabilidades para a área de negócio. E a TI mantém outras responsabilidades. Tá? Então, aqui começou. E aí, em 2004, né, chego eu no tribunal. Né? Bom, não nessa idade aí, mas só para ilustrar. Né? E aí, algumas semanas de trabalho, né, conversando informalmente com um colega da sala, ele me fala assim, olha, o tribunal precisava dar atenção para os sistemas Access que nós temos aqui, que são sistemas muito críticos para algumas áreas. Precisamos dar atenção, isso é uma coisa importante, temos que pensar nisso. E falou isso no vento, depois eu descobri que não era no vento. Né? Por quê? Porque no PDTI, ou seja, no plano diretor da TI, alguns anos depois, em 2007, há exatos 10 anos de hoje, né? Não exatos, mas assim, há 10 anos de hoje, e aí justifica os 10 anos, você tem uma ação no plano diretor, pela primeira vez, que é a seguinte, vou ler. Implantar ferramenta para desenvolvimento de sistemas departamentais e prover suporte aos usuários da utilização da referida ferramenta. Tinha que estar pronto até agosto de 2007 e esse ia ser um trabalho sob a responsabilidade da área de atendimento ao cliente. Então, tá. Então, o que era o que aconteceu em 2007? O foco era em ferramenta, certo? E suporte, basicamente, ferramenta e suporte. Tá? O foco não era em governança, não era em manutenibilidade, não era esse o foco original. Mas, rapidamente, nós percebemos que ia ser necessário. Tá? O tribunal estava se repensando nessa época. Então, foi uma questão de sorte também. E, em 2008, no ano seguinte, um projeto muito grande, um projeto Aquila, que aconteceu no tribunal, repensava o tribunal, ele chegou a essa conclusão, entre milhares de outras, né, que devemos incentivar e prover suporte adequado ao desenvolvimento de sistemas locais. Então, pronto. Então, assim, o tribunal pensou isso também, além do que estava no plano. E vou citar um exemplo interessante que aconteceu, foi um evento que a TI, na época, patrocinou, em que, no quadro negro, as áreas de negócio foram convidadas para discutir a TI. Quer dizer, a TI disse assim, diz o que você espera da TI. Qualquer coisa, brainstorm, o que você quiser. E aí, duas grandes áreas foram abertas, infraestrutura e sistemas. Né? E aqui embaixo tinha sub-áreas, e uma delas era desenvolvimento departamental. Estava lá. 3 dias de evento, apareceu uma nova caixinha no primeiro nível. E lá estava escrito, sistemas departamentais. O que significou isso? Que a casa, na época, ela entendeu o seguinte, eu preciso hoje dos sistemas departamentais. Certo? É algo importante para a casa. Ela chegou a essa conclusão. Então, um ano depois, criou-se o SEAD. O que é o SEAD? É o Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Departamental, que depois virou Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Descentralizado. Tá? E olha só, as 3 grandes máximas aí do SEAD na época, em 2009, quando foi fundada, era criar uma infraestrutura transparente, ou seja, o desenvolvedor ia ter o mínimo trabalho possível para entender as nuances da tecnologia, da instalação, configuração, essas coisas. Uma comunidade útil e dinâmica, certo? Que tivesse a participação de todos, listas, wiki, etc. E o foco na manutenibilidade. Bom, vocês já viram esse slide em algum lugar já, né? É o slide do Minecraft lá. Mesma coisa. Só que eu tirei descentralização e botei CA de 2009. Então os princípios são os mesmos. E o foco na manutenibilidade é o calcanhar de Aquiles, certo? Quanto mais padrão o sistema, mais fácil a manutenção. Tá? E isso é um mantra que é sempre seguido, né? Para poder
o SEAD é poder oferecer o serviço. E as áreas realmente responderam e foi um crescimento aí nessa época. Novamente, o tribunal como um todo deu um aval positivo para esse trabalho. Como? Na PGTI. Bom, teve o PDTI, que é o plano diretor, agora a PGTI, que é a política de governança de TI. Aí a governança ganhou um destaque. Certo? Na política de governança, finalmente se definiu o que é departamental, o que é corporativo, o que é centralizado e o que é descentralizado. Né? Só para aliviar a curiosidade aí de quem tiver curiosidade de saber qual é o limite entre um departamental e um corporativo, é o seguinte: departamental atende a uma ou algumas unidades de negócio, a necessidade de uma ou algumas unidades de negócio, e não é processo crítico para o tribunal. Essa definição está lá, mais ou menos assim. E o corporativo, ele atende a uma ou mais e é crítico para o tribunal, certo? É isso que define a diferença. Descentralizado, feito fora da TI, centralizado, feito dentro da TI. Então, pronto. Essa aqui são os limites. E aí as coordenadoras entraram, certo? As coordenadoras de negócio é o próximo passo da federação. Então, você tem as TI central e você tem as coordenadoras que representam as unidades de negócio. Então, elas estão fazendo esse meio de campo, desde então. Tá? E, não por acaso, hoje existem centros de desenvolvimento descentralizado nas coordenadoras. Tá? Então, não é por acaso. Aqui a gente já pulou para 2013. Tá? Em 2011, 12, 13, houve um investimento muito forte em treinamento, capacitação, eventos. Tá? Isso ajudou bastante. E o crescimento daí dá para ver os números. Né? Aqui, cada bolinha dessa é um sistema. A época, 2013. Né? E aqui você consegue ver sistemas em produção, verdinhos, amarelinhos em desenvolvimento. E aí você vê que algumas áreas tinham mais esse uso. Certo? Cada uma desses círculos aqui é uma secretaria-geral. Tá? E aqui o modelo, mais ou menos, como funcionava. Aqui, o relacionamento com o desenvolvimento externo, com outras organizações, parceiras, lá em cima com a instituição. Vocês vão ter acesso ao material, então vocês podem olhar com detalhe. Tá? O objetivo aqui não é passar item a item, ler nada disso, só para dar uma visão geral. Então, pronto. Com isso, eu encerro aqui a visão geral da história, porque em 2013, 2014, eu saí da área, e aí a história acabou, e agora é o presente. Né? Hoje o presente é com o Anderson, o chefe da área, e aí ele mais tarde vai dar uma palestra que ele vai dizer como é hoje o desenvolvimento descentralizado, e aí a gente vai poder completar essa história aqui. Ok? Dúvidas? Muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sim? Bom dia, Bom sou dia. o Éder da ANAC. Essa padronização a qual você se referiu na apresentação é metodológica, ferramental, as duas coisas? O que é que vocês deixavam mais solto para a área ter mais liberdade? O que é que vocês realmente travaram para ter um controle, uma segurança? Hoje lá a gente tem dificuldade não dificuldade, uma preocupação com relação aos dados, a qualidade desses dados. Então a gente libera ele fazer mais, utilizar algum framework, alguma tecnologia que a gente não se prende muito, mas em compensação a gente controla bastante o modelo conceitual, lógico e físico. Né? O que acontece? Na minha opinião, isso depende de cada organização. Né? Cada organização tem o seu interesse, o foco, né? A sua estratégia. Né? No caso do tribunal, em particular, foi fornecido muita coisa. Foi fornecido o framework, as ferramentas, certo? De descentralizadas, uma metodologia, inclusive com artefatos. Inclusive, artefato, vou até fazer um comentário. Por exemplo, nós, na época, nós migramos, nós utilizamos... Quando eu digo nós, enfim, toda a equipe. Tá? Nós utilizamos o quê? Pegamos alguns elementos do RUP
e alguns elementos do Scrum. E nós mesclamos num artefato que chamava DGA, né? Descrição Geral da Aplicação. Então, a única obrigação, entre aspas, do desenvolvedor na ponta era criar o DGA, dizendo, olha, de alto nível, dizendo assim, olha, tem essa funcionalidade, essa e essa. Pronto. O modelo de dados ele tinha que seguir os padrões, certo? E esses padrões estavam no treinamento. Então, existe um treinamento que é aberto na internet, inclusive, o treinamento da ferramenta. E, então, assim, o modelo de dados, a forma de fazer o modelo de dados, os detalhes, o nome de tabelas, essas coisas, está na internet, mas assim, dentro é cobrado isso, é cobrado um artefato de requisito, né? É cobrado se manter dentro de um padrão mínimo de usabilidade. Então, por exemplo, o mesmo tema, para não ter, por exemplo, um sistema dessa cor aqui, verde-limão, certo? Não é só um exemplo, tá? Já aconteceu. E já aconteceu também laranja forte, assim, anos 80, com letras pretas. Então, acontece. Mas aí a gente vai monitorando, exceção, né? Mas já aconteceu. Então, a gente vai monitorando e não vai deixando isso acontecer. Tá? Quanto aos dados, o tribunal decidiu fazer o seguinte, oferecer views dos dados, certo? Visualizações dos dados. Então, toda vez que uma área precisava dos dados, ela solicitava os dados, a área central analisava a demanda e abria o espaço. Com o tempo, a gente percebeu que as áreas eram bem responsáveis em relação aos dados, então esse acesso ficou mais fácil, tá? Com o tempo. Além das informações públicas, né? Essas é bem fácil mesmo. Agora, informação sensível, eu quero saber, sei lá, informação pessoal de alguém, o CPF, o nome do dependente. Por que você quer isso? Né? Não, que eu estou fazendo um cadastro aqui interno, você não precisa disso. Então, usa essa outra informação aqui no lugar. Então, foi essa a estratégia. Mais alguém? Não? Então, tá bom, gente. Eu agradeço. Muito obrigado. Estamos aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ok? Obrigado. Para proferir a palestra Estratégias de Adoção do End User Development, Estado da Arte, convidamos a professora doutora Rejane Figueiredo, da Universidade de Brasília. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Anderson e toda a equipe TCU pelo convite. E espero poder compartilhar com vocês algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido. E vou fazer bastante uso das palavras do Rodrigo, porque ele foi muito feliz ao escolher essas palavras, porque representa muito o estado atual, hoje, do mundo. Quando a gente fala em end user, o que é o end user? É o usuário final. Então, vai desde as crianças, né, as filhas dos nossos dois representantes aqui hoje, mas os filhos e filhas, mas cada um de nós, quando fazemos uso de uma planilha, independente do intuito, pode ser por lazer, pode ser profissional, pode ser por questões de conhecimento, de estudo, somos usuários finais fazendo uso da tecnologia para prover uma informação, para prover um conhecimento. Então, o end user é uma tendência natural da humanidade. E o que colabora fortemente? O avanço tecnológico. Então, quando a gente traz isso para o contexto organizacional, aí isso requer muitos cuidados. Então, a pesquisa que temos desenvolvido foi fazer todo esse levantamento, daí o termo estado da arte, fazer o levantamento sobre o que é o end user, como isso vem sendo tratado pela academia. E mesmo aqui em Brasília, a gente vê muito uso do end user pelos órgãos, o TC1 é um exemplo, e toda uma preocupação de como usar isso nas organizações, tirar o proveito e evitar os problemas que vêm junto, né?
Então, qual é a nossa agenda? Eu vou estar falando um pouquinho dos conceitos, alguns já foram tratados aqui, vou só reforçar. Desenvolvimento descentralizado, o próprio end user, algumas taxonomias. E o cerne da apresentação é o end user enquanto abordagem organizacional, enquanto estratégia de adoção, ou seja, cada órgão, cada organização que busca adotar um mecanismo de governança sobre esse end user, que é um fato, é uma realidade, como fazê-lo? Então, são vários itens a serem pensados pela organização. Facilitadores e benefícios. Então, enquanto conceito, o que nós temos? O que já foi falado aqui, e aí a gente volta a repetir. A demanda crescente por soluções. E aí a gente pode pensar em software, aplicações, tudo que são nomes sinônimos aí de aplicativos, softwares, sistemas, que vão desde planilhas, desde um funcionário usando uma planilha Excel para desenvolver alguma coisa e fazer uso dessa informação, é um exemplo de um end user, né? Então, desde planilhas a sistemas, que vão da tecnologia para as organizações, tanto públicas quanto privadas, ou o cidadão no seu dia a dia. Organizações, então, adotam a estratégia de possuírem uma área centralizada de TI, que é o mais comum, responsável por suprir a demanda de TI pelas áreas de negócio. A outra estratégia é a descentralização. E isso vem sendo tratado pela academia com muito cuidado. Então, existem vários estudos tratando a descentralização. E, para isso, existem vários sinônimos, né? Desenvolvimento departamental, setorial, mas nesse contexto de descentralização. Quando a gente fala em TI centralizada, a gente pensa em soluções desenvolvidas pela TI, onde, naturalmente, tem um controle sobre o que tem sido desenvolvido. Espera-se, né? Eu, como professora de engenharia de software, a gente espera que a TI central esteja desenvolvendo com os princípios da engenharia de software. E aí nós temos, naturalmente, uma TI onde ela tem todas as demandas da área de negócio, das áreas de negócio, e aí nós temos uma TI sobrecarregada. Por outro lado, quando a gente pensa na estratégia da descentralizada, é a TI nas áreas de negócio. Mas não uma TI com o controle da TI central, mas aquele controle já na área departamental, na área setorial. E aí, naturalmente, a gente tem o quê? O empoderamento do usuário. Quem é esse usuário? Aquele funcionário do departamento que vai começar a desenvolver aplicações para o seu uso departamental. E aí, necessariamente, esse usuário não necessariamente é da área de computação, tem formação em computação. E aí uma preocupação onde a tecnologia tenha que ser o mais agradável possível. E aí nós temos uma TI central mais desafogada em relação às demandas das áreas de negócio. Então, paralelo a esse movimento de centralização, paralelo a esse movimento de descentralização, surge o end user. Então, o que é o end user? Ele não está necessariamente ligado ao conceito de descentralização, mas é um mecanismo que passa a ser utilizado pela TI quando descentralizada. Então, o que alguns autores, e essa é a descrição que a gente mais gosta, ela é mais completa, o que é o end user? É um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que permitam aos usuários de soluções de software que não são profissionais de computação, da área de TI, ou seja, não têm uma formação específica na área de TI, que não são profissionais do desenvolvimento, atuarem em algum momento do ciclo de vida, seja criando, modificando, evoluindo um software, um artefato de software. O end user, então, quando a gente pensa na criança que brinca de Minecraft, uma criança que já tem um conhecimento mínimo em linguagem de programação e desenvolve um jogo, é um end user. Hoje, muitos países já buscam adotar, lá na formação da criança, disciplinas obrigatórias de linguagem de programação. Então, vamos começar a pensar assim, o que será esse mundo quando essas crianças que estão aprendendo, independente das suas futuras áreas profissionais, estão aprendendo a trabalhar com linguagem de programação? Então, em termos de mundo, nós teremos, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, muitos cidadãos com conhecimento em programação desenvolvendo suas próprias aplicações. Isso já existe hoje? Já existe, mas numa parcela menor.
Então, esse é um exemplo de end user. Governos, Estados Unidos, Inglaterra, já são exemplos de governos que, a partir do seu governo digital, fornecem portais onde o cidadão pode buscar dados, gerar aplicações para manipular esses dados e colher informações, e tratar essas informações de alguma forma. No Brasil, a gente está iniciando esse processo de transformação digital, mas, provavelmente, os órgãos vão estar disponibilizando em seus portais serviços digitais, onde o cidadão pode fazer uso desses dados e gerar aplicações a partir desses dados. Governos e organizações. Quando a gente fala do end user, do ponto de vista profissional, a ideia é que a organização reconheça o end user e crie mecanismos para gerenciar, para trazer a governança do quê? Do funcionário que desenvolve aplicações. Quando a gente fala num funcionário desenvolvendo a aplicação, a gente também esbarra num outro conceito, que é a ideia do Shadow IT, que vai ter uma palestra hoje à tarde, né? Então, aqui é só uma menção ao conceito para diferenciar do EUD. O que é o Shadow IT? Representa soluções tecnológicas desenvolvidas de maneira autônoma para suportar seus processos e não incorporados no gerenciamento organizacional. Ou seja, a TI central não tem controle sobre aquilo que o funcionário faz em algum ponto da organização. O end user, diferente do Shadow IT, é quando a gente reconhece que esses usuários existem e existe algum mecanismo, algum processo de gestão, de governança sobre esse desenvolvimento. Então, independente do nível de suporte, ambas se baseiam na mesma premissa, que é o reconhecimento do valor inovador e econômico que o desenvolvimento dirigido pelo usuário pode trazer. Então, quando o Rodrigo falou sobre o empoderamento, esse empoderamento ele vem surgindo independente da vontade da organização. Porque o empoderamento do cidadão, o empoderamento de um funcionário, de um servidor. Naturalmente, por que isso acontece? O avanço tecnológico. Então, se isso é um fato, como as organizações podem se comportar, traçar mecanismos para que ela evite o Shadow IT, mas tire o melhor benefício do end user. Um dos fatores de sucesso, então, é necessariamente a utilização de ferramentas com interface simples. Se o conceito de end user é aquele profissional que não tem formação em computação, como é que ele faz uso da tecnologia? Quando ela está o mais próxima possível, o mais amigável possível. Então, existem várias pesquisas na academia quanto a ferramentas, quanto à linguagem. Vai desde linguagens envolvendo inteligência artificial, redes neurais. Quanto mais próximo do cidadão, né, da pessoa, mais amigável é essa tecnologia. E o que o end user busca, então? Desenvolver aplicações sem complexidade, atender à expectativa de uma solução rápida, ou seja, ele não é um profissional que vai levar meses, na verdade, ele quer desenvolver algo rapidamente, e sem a burocracia de uma solução de TI, ou seja, sem os princípios da engenharia de software. Então, a gente começa a esbarrar em problemas organizacionais. Então, essa aplicação ela não tem os princípios do desenvolvimento da engenharia de software e nós teremos um problema natural, que é a manutenibilidade disso. Então, desde a década de 50, com o surgimento dos computadores, nos anos 70 surgiu o termo engenharia de software. O que é isso? Era um grande número de aplicações sem um desenvolvimento claro, onde o custo de manutenção era alto. Então, a engenharia de software surgiu exatamente para trazer princípios de um bom desenvolvimento para minimizar essa manutenção. Então, agora a gente se vê de novo diante de um outro aspecto, que é quem é que desenvolve, não mais aquele profissional de TI, mas qualquer um, desde do jovem, da criança, do jovem, aos profissionais da idade adulta. Em termos de academia, a gente vai ter vários termos para o end user. Temos o end user enquanto computação, enquanto desenvolvedor, enquanto programador, enquanto engenharia de software, enquanto low code, que é a ideia de baixa programação, pouca programação, então desenvolvimento rápido mesmo, ou mesmo a interação humano-computador. A ideia desses termos varia em função das pesquisas, se ela está mais ligada à máquina, como o primeiro,
ou se ela está mais ligada à linguagem, como de programação, ou aos princípios da engenharia de software. Então, quando a gente traz os princípios da engenharia de software para um end-user, a gente acaba o quê? Engessando esse end-user. Porque aí ele vai ter que fazer o que um profissional faz. Então, melhora o profissional. Então, são várias as pesquisas nesse sentido. Nessa linha, o que a gente tem do ponto de vista de abordagem organizacional? Então, são várias pesquisas que existem. Nessa palestra, a gente está focando no ponto de vista organizacional. Então, considerando fatores econômicos, sociais e organizacionais, alguns pesquisadores da Inglaterra fizeram um levantamento quanto à percepção do end-user do ponto de vista organizacional. Participaram pessoas da indústria, do governo e de universidades, tanto com a experiência prática quanto acadêmica. Nesse princípio, o que nós temos? Eles levantaram 3 conceitos básicos: riscos, motivação e controle. Como que esses conceitos, como que esses fundamentos podem estar influenciando as percepções de um end-user organizacional? E como que a organização deve, né, se preocupar com cada um desses fatores? Então, dados os 3 pilares, toda organização deveria estar se preocupando quanto à estratégia, mas também quanto às ferramentas. E, quando ela se preocupa com as ferramentas, é uma motivação para o end-user. Quando ela se preocupa com a estratégia organizacional, ela está lidando com os riscos. Quanto mais profissionalização, ou seja, os princípios da engenharia de software, metodologias tradicionais de desenvolvimento, mais controle ela tem. Quanto mais controle, mais distante fica do princípio do end-user. Então, esses 3 pilares, ele é uma balança, onde a organização deveria estar se preocupando. Quanto ela quer de estratégia e quanto ela quer de tecnologias fáceis versus a metodologia arraigada, uma metodologia robusta de desenvolvimento. Então, é esse balanço que cada organização deveria estar se preocupando. Fora isso, então, nós temos alguns outros temas: gestão e controle, as metodologias de desenvolvimento. Necessariamente, a motivação passa pelo reconhecimento e pela responsabilização. Então, o Rodrigo foi muito feliz quando ele fala do empoderamento, ele fala do desenvolvimento tecnológico, mas ele fala também da responsabilização. Obrigada. Custos e benefícios. Qual o custo de se ter uma tecnologia apropriada para esses end-users? E quais são os benefícios disso? Então, quantas aplicações serão desenvolvidas pela organização num tempo muito maior, muito mais rápido, porém, isso tem um custo. E aí as preocupações de controle. Então, riscos, controle e motivação são os pilares, né? Vão estar riscos referindo-se às causas, né? Danos que podem ser desenvolvidos por aplicações com um mau desenvolvimento do aplicativo, trabalhando dados que talvez não fossem tão claros, isso pode gerar danos. Quando a gente tem o end-user, a gente também tem uma preocupação quanto ao empoderamento do funcionário, e aí como é que fica a gerência dessas pessoas na organização. Isso pode trazer um processo negativo, hierárquico. Controle, esses mecanismos, né, utilizados pela organização, tanto para auditar e alocar o uso dos recursos, quanto das próprias aplicações que foram desenvolvidas, como mantê-las. E a motivação, que é a raiz desse benefício do EUD, né? E só existe o EUD porque alguém na organização está motivado a desenvolver uma aplicação do qual não faz parte dos seus encargos. Essa é uma preocupação. Então, até do ponto de vista legal, como tratar isso? O funcionário entra para uma atividade e, de repente, ele está desenvolvendo aplicações para fazer o seu trabalho. Mas isso não foi contratado quando, né, esse indivíduo entrou para a organização. Em relação àqueles temas, então, a gente faz alguns levantamentos aqui. Quanto à estratégia, a necessidade de processos de controle e auditoria. O EUD permite às áreas de negócio que reajam rapidamente a uma demanda. Então, uma área setorial que tem uma demanda, em vez de aguardar a TI central ter prioridade para desenvolver aquela demanda, o próprio funcionário setorial ele desenvolve a aplicação. O EUD aumenta a capacidade e agilidade das organizações, então, isso é um fato, e os usuários são capazes de criar, então, softwares mais adequados. Em relação à demanda,
A organização, quando ela reconhece que existe o end user e como ela trata isso de forma organizada, estratégica, ela consegue, então, agilidade e resposta às demandas. Quantificação dos benefícios é importante para continuar esse processo de motivação de outros funcionários. Custos e benefícios. O custo de aprendizagem, né, até porque o usuário, o end user, ele não é um profissional de TI. O custo para ele aprender uma tecnologia para daí ele poder estar gerando aplicações é alto. No começo é alto, mas depois ele diminui. O desafio dos sistemas é serem intuitivos para os usuários e os custos de aprendizagem devem ser combinados com esses custos, né, percebidos. Ferramentas. Usuários começam resolvendo facilmente pequenas aplicações, mas eles não têm poder de escala, ou seja, eles não conseguem migrar para aplicações mais complexas, principalmente dada a formação. Em relação à gestão e controle, menor controle de qualidade das aplicações aumenta o risco. Então, se a organização deixa o usuário desenvolver como preferir, então a organização perde esse controle, e aí, necessariamente, a gente tem o quê? Uma shadow IT. Necessidade de promover a responsabilidade do EUD pela qualidade das aplicações. Então, realmente, balancear a liberdade versus a responsabilidade do feito. Auditoria é necessariamente uma abordagem viável, segundo a maioria das pesquisas. Em relação à metodologia, há necessidade de uma metodologia para o desenvolvimento do end user, né, que possa diminuir os riscos de qualidade. No entanto, as práticas tradicionais de engenharia de software não são bem-vindas. Por quê? Porque é um processo mais longo, exige conhecimento nesse ciclo, e não é esse o perfil do end user. Responsabilidade e reconhecimento. Então, necessariamente, o end user trabalha em torno daquilo que é mais interessante para o funcionário fazer. O reconhecimento por aquele trabalho extra é importante para aquele funcionário que está desenvolvendo aplicações. O modelo de gratificação e recompensa, e reconhecimento e responsabilidade caminhando juntas. Em relação à profissionalização, o termo profissionalização remete às metodologias, aos princípios da engenharia de software. Então, que esse end user faça atividades básicas, como atividades de teste, de qualidade, de documentação daquela aplicação. Métodos e práticas de teste são importantes, procedimentos organizacionais que garantem esses testes, e a cultura de teste por meio de treinamentos e incentivos. Então, do ponto de vista da pesquisa, todos esses temas levam àquele tripé, né, que faz a balança de riscos, controle e motivação. Do ponto de vista organizacional, para uma organização que busca avaliar a possibilidade de adotar um end user na sua organização, as pesquisas nessa abordagem sociotécnicas consideram que a análise dessa adoção do end user deve necessariamente passar pelo princípio de tudo, que é o que motiva o funcionário a desenvolver aplicações, desde que aqueles funcionários não sejam da área da TI central, não sejam profissionais de computação. O que os motiva? Né? Isso é importante ser avaliado. É o perfil da organização, como ela tem reconhecido esses futuros end users, ou já end users. Né? Enquanto tecnologia, qual a tecnologia que ela tem disponível como um facilitador desse desenvolvimento? Enquanto NB, nós temos uma parceria com o Ministério que buscou analisar a possibilidade de trazer um processo de end user para o seu desenvolvimento. E aí ele esbarrou aqui, o custo de tecnologia para ele. Então, assim, diferente do TCU, que usa o Apex porque tem Oracle, esse Ministério não tem. Então, a aquisição de uma ferramenta que proporcionasse algo similar ao Apex era muito alto. Então, foi um fator de escolha. Então, eles adiaram essa adoção. Não quer dizer que não tem os Shadows IT no Ministério. Tem. Mas eles não conseguiram, hoje, tratar isso de forma mais organizada.
Então, do ponto de vista da motivação da tecnologia, para se adotar o end user, também entender que aplicações são esperadas a serem desenvolvidas por essa abordagem. Essas aplicações elas têm um impacto, desde a interface, né, com os outros sistemas, a utilização. Uma vez analisado que essa é uma boa estratégia, então, cuidar dessa implantação do end user. Enquanto implantação, planejar e, necessariamente, monitorar esse progresso. Durante a gestão desse end user, dessa abordagem de desenvolvimento pelo usuário final, análise do impacto e, necessariamente, análise dos riscos, envolvendo aí confiabilidade, privacidade, segurança, acurácia dos dados. A última palavrinha ali é manutenibilidade. E aí, necessariamente, cuidar sempre, né, da mitigação desses riscos, que vão levar aos dois conceitos aqui. Então, procedimentos de auditoria, cultura da responsabilidade e guias e orientações, incentivos que possam prover um processo de desenvolvimento controlado, gerenciado pela organização. Então, para cada um dos casos, a gente tem alguns detalhes aqui, mas tornar a motivação, tornar os benefícios visíveis, né? Histórias de sucesso, demonstrações, melhorar os incentivos, reduzir custos. E nós temos um conjunto de pesquisas, os slides vão ficar com vocês, então, as pesquisas de vários grupos, né, ao redor do mundo, fazendo pesquisas quanto à motivação. Enquanto tecnologia, a tecnologia atual é difícil de ser aprendida pelos usuários, então, busca-se cada vez mais desenvolver novas tecnologias, novas ferramentas, novas linguagens que facilitem o end user, seja do ponto de vista organizacional, ou seja, o cidadão comum. Mas, quando motivados, os usuários investem o esforço necessário. Então, o que a gente percebe pelas pesquisas é que o end user, na organização, ele, independente disto, trazer um benefício financeiro, enquanto salário, mas o reconhecimento e até a facilidade. O trabalho dele ficou mais fácil porque foi desenvolvida uma ferramenta e ele consegue executar o trabalho a partir daquela ferramenta que ele desenvolveu. Então, apertei várias vezes, desculpa. Vamos lá, desculpa. Vamos lá. Então, aqui, a preocupação, né, dessa satisfação, essa abordagem sociotécnica, lembrando que end user não é só tecnologia, ferramentas para apoiar a colaboração, então, como as comunidades podem ser utilizadas como motivadores, como formas de aprendizado, como formas de compartilhar as dificuldades, formação mínima desses usuários, desenvolvedores, e aqui várias pesquisas que têm sido realizadas. Avaliação das aplicações, como avaliar a adequabilidade daquelas ferramentas, das aplicações que foram desenvolvidas, como utilizar a análise de impacto, né, para minimizar riscos e benefícios dessas aplicações, e aí várias outras pesquisas que vão estar lidando com o perfil do usuário, segurança, relevância, domínio da aplicação. Implantação e gestão, definir processos e métodos é importante para a organização que quer adotar a abordagem end user, né? Enquanto implantação e gestão, evitar metodologias tradicionais, então, são várias pesquisas que tratam, equilibrar a padronização com a flexibilidade, monitorar o progresso, apoiar o desenvolvimento, estipular a cultura de participação, criar treinamento em tecnologias, né, como formas de motivação e facilidade de uso, criar as comunidades e as políticas de compartilhamento. Então, muito do que se falou até agora tem sido respaldado pelas pesquisas, ou seja, vários pesquisadores vêm buscando trabalhar esses temas na academia. Avaliação e mitigação de riscos, então, os riscos percebidos em aplicações, quanto à confiabilidade, manutenibilidade, segurança, precisão desses dados, perda de privacidade. Algumas dessas pesquisas relatam casos de organizações que perderam milhões porque o usuário, o end user, gerou uma planilha a partir de dados e houve um erro, e esse erro, né, foi exponencializado e levou a perdas financeiras. Mitigação, promover a cultura da responsabilidade, implementar procedimentos de auditoria e estabelecer diretrizes e guias
sobre acesso a dados e boas práticas. Avaliação da mitigação, impactos e riscos que devem ser monitorados e mitigados, e aí várias pesquisas tratando os riscos dessas aplicações feitas pelo usuário final. Então, desde os impactos nas interfaces, impactos na tomada de decisão, riscos na segurança, avaliação na qualidade, estimular a cultura, né, da responsabilidade. E aí alguns facilitadores que as pesquisas também trazem para a adoção do end user. Motivação dos usuários, avaliação positiva dos riscos, mapeamento dos benefícios, e aí necessariamente algumas definições, como escopo, papéis, regras e regulamentos da organização e processos organizacionais que facilitem a adoção da abordagem. Identificação das aplicações adequadas, utilização eficiente desses recursos disponíveis para o end user e a utilização de ferramentas que possam facilitar o desenvolvimento pelo usuário não profissional de TI. Alguns dos principais benefícios que as pesquisas têm trago é necessariamente a redução da dependência com a TI, a melhorar na tomada de decisões, ou seja, o setor, departamento, ele tem mais autonomia se ele consegue desenvolver rapidamente aplicações sem aguardar a priorização da TI central, aumento da satisfação do usuário, o usuário, por desenvolver e poder continuar fazendo o seu trabalho, ele fica mais satisfeito, aumenta a produtividade dos setores, melhora a relação da TI com as áreas de negócio, porque ela vai estar mais focada no que é prioridade, melhora os requisitos do negócio, diminui custos e problemas de comunicação e redireciona demandas de baixa prioridade, né? E aí desafoga a TI central. Então, em geral, as pesquisas que a gente buscou tratam cada um desses temas ao redor do mundo, assim, várias pesquisas em vários países. Nós fizemos alguns trabalhos, levantamos alguns cases de adoção do end user aqui nos ministérios em Brasília e fizemos uma análise de algumas ferramentas. Depois a gente deixa junto o material da apresentação. Então, enquanto considerações finais, o end user é uma estratégia que envolve diversos aspectos sociotécnicos, não deve ser analisada só do ponto de vista tecnológico, necessariamente do ponto de vista social, organizacional, e é importante que essa organização defina uma estratégia no qual as áreas de TI e negócio participem ativamente dessas atividades. Apoio aos usuários desenvolvedores é a chave para um sucesso, e observa-se um crescente número de pesquisas acadêmicas sobre o end user, desde a estratégias de adoção a questões técnicas, como linguagem, como desenvolvimento de novas ferramentas. É isso. Então, no final, a gente tem um conjunto de referências que embasam essas afirmações. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta é em relação a esse desenvolvimento descentralizado nas unidades, se é um modelo que mais se parece com pessoas de TI que estão lá dentro, pessoas para evitar o desvio de função que você mencionou, né? Eu queria saber se tem um pouco, é uma pergunta um pouco para o TCU e um pouco para você, para refletir em relação a isso, se esse modelo, de fato, seria descentralizado, se eu coloco pessoas de TI em cada uma das unidades, e aí, em sequência, se esse modelo onde é que cada unidade desenvolve a própria TI, se ele não é, de fato, alguma espécie de centralização
naquela unidade do desenvolvimento dela, e a descentralização de verdade seria se a gente colocasse isso num modelo mais de comunidade, onde esse código poderia ser desenvolvido por todo mundo, e não só pessoas daquela unidade. Isso incluiria as regras de desenvolvimento para cada uma das unidades, que poderiam, de fato, ser desenvolvidas por todo mundo também, de uma forma que aí sim descentralizada e não centralizada em cada unidade. Então, é um pouco de uma provocação, e eu gostaria de escutar a sua opinião disso. Eu acho que todos os fatores que você levantou são fatores a serem pensados e entendidos pela organização. Mas, do ponto de vista do end user, é o funcionário ou um cidadão não profissional de TI que desenvolve aplicações. Então, quando a gente pensa no end user, num setor, num departamento, é aquele profissional que vai desenvolver uma aplicação para continuar fazendo o seu trabalho. É uma forma dele ganhar agilidade, ganhar autonomia a partir daquela aplicação. Então, esse é o conceito básico. Quando a organização ela traz profissionais da TI central para as áreas de negócio, necessariamente ela está descentralizando, ela está replicando a sua área central nas áreas de negócio, e não necessariamente é um end user. Da mesma forma que podem ter funcionários ou servidores desenvolvendo nas áreas de negócio sem conhecimento da organização, e aí é o chamado shadow IT, ou essa ideia dessa TI nebulosa, cinzenta, sem controle, sem reconhecimento. Então, são vários fatores. Quando você diz, vamos pensar num end user lá na área descentralizada, num setor, por exemplo, que possa estar desenvolvendo a partir de uma comunidade de prática, feito a várias mãos. Essa é uma outra estratégia. Pode ser um end user, pode ser um conjunto de end user desenvolvendo numa comunidade de prática, por exemplo. Mas aí são só variações. Acho que o importante é entender o conceito. O end user é qualquer cidadão ou qualquer funcionário, servidor de uma organização, desenvolvendo aplicações para o qual ele não tem uma formação em computação. Então, qualquer profissional que hoje passou no concurso, mas não atua na área de computação, mas, quando está atuando, vai estar desenvolvendo, ele, pelo conceito, ele não seria um end user, porque ele é um profissional de TI. Ele só não está ali naquela atividade específica, quando contratado, quando selecionado em concurso. Mas é um profissional. Então, o conceito é um cidadão que não tem formação em computação que desenvolve aplicações. Então, pode ser a criança fazendo um jogo para ela mesma jogar. Ela e os amigos jogarem, por exemplo. Ou desenvolver um aplicativo e vender para a Apple. É um end user, ou seja, é um profissional ou um aluno. Um jovem desenvolvendo uma aplicação sem uma formação básica. Por outro lado, todas essas possíveis organizações que você citou, um conjunto de profissionais, quando descentralizado, é uma outra estratégia. É replicar a central nos setores, nos departamentos. É uma estratégia. O foco aqui foi exatamente como usar o conceito do end user enquanto estratégia organizacional para potencializar o desenvolvimento, mas um desenvolvimento gerenciado, governado. Essa é uma ideia. Não sei se vocês querem complementar. Você comentou como é que o tribunal, utiliza esse modelo. Eu vou comentar um pouquinho. Bom, na verdade, no início, a gente tinha uma grande força de estagiários. Então, a gente não tinha, basicamente, servidores do tribunal com background de TI ou com perfil de TI desenvolvendo dentro das unidades. Isso lá no início. Então, a grande força do desenvolvimento descentralizado, o end user, era, você tinha uma unidade, por exemplo, uma secretaria de recursos aqui, quem recebe os recursos do tribunal. Ela tinha alguns desafios internos, algumas aplicações departamentais para melhorar o seu processo de trabalho. Essa unidade detinha um conjunto de vagas de estagiário. Esses estagiários eram selecionados pelo serviço lá na secretaria que cuida da governança desse modelo. Então, tinha uma prova, tinha uma seleção. Aí, sim, eram estagiários de tecnologia. E esses estagiários eram lotados fisicamente, toda a vinculação na unidade de negócio lá na ponta,
e eles, com o apoio e a orientação, as técnicas, os padrões fornecidos pela área de tecnologia, que é essa área central aqui, ele conseguia desenvolver essas aplicações lá. Isso foi ganhando corpo, foi ganhando força, e hoje a gente tem tantos servidores que não são da área de TI desenvolvendo dentro das unidades, lotados nessas unidades, né, sem nenhum background de TI, né, perfil de TI e tal, como também alguns servidores que já foram da área de TI ou que têm background de TI que estão também desenvolvendo nessas unidades. Então, hoje a gente tem uma comunidade, depois o Anderson vai falar com mais calma sobre isso, trazer alguns números, mas, para ter uma ideia, nós temos hoje cerca de 150 desenvolvedores descentralizados, espalhados pelo tribunal, né, entre estagiários, servidores de tecnologia e servidores que não são da área de tecnologia. Então, esse modelo ele vem mudando, né, com o passar do tempo. E a gente vê que isso é uma tendência, e aí, já aproveitando, né, fazendo um gancho aqui com a professora Regiane, parabéns pela palestra, professora. A gente fica muito contente, muito feliz. Grande parte do que a gente conseguiu evoluir até então foi muito de forma empírica, né? E a gente vê que tem todo um trabalho de pesquisas aí, não só aqui no Brasil, e no mundo também, que direcionam e indicam que realmente essa é uma tendência, né, cada vez maior da implantação desses modelos de desenvolvimento descentralizado ou setoriais, tanto nas corporações quanto para os cidadãos, né? E aí, só aproveitando também, fazendo um comentário, nós temos um projeto também aqui, que é uma disponibilização de uma plataforma de serviços digitais, onde o grande objetivo é fornecer dados e serviços digitais para que a própria sociedade crie serviços para ela mesma. Aí, num conceito de governo como plataforma. O governo deixa de ser o provedor exclusivo de serviços públicos e passa a ser um viabilizador, né? Então, hoje, no site do tribunal, a gente tem um conjunto de web services, né, de componentes, né, bem estruturados, com documentação, aonde o próprio cidadão, a própria sociedade civil organizada ou qualquer pessoa pode utilizar esses componentes para desenvolver aplicativos e aplicações para o uso de interesse da própria sociedade, né? Inclusive, tivemos há pouco tempo um concurso onde o tribunal ofereceu alguns prêmios para que a sociedade desenvolvesse aplicativos utilizando essas informações. Então, são informações sobre custódia do tribunal, né? O tribunal hoje tem basicamente 77 bases da administração pública federal e do Brasil. Então, a gente tem informações da parte de saúde, de educação, né? Essas informações estão já consolidadas e tratadas, disponíveis à população, ao cidadão, que também utiliza essa abordagem, né? Não só para dentro, né? A gente fomentar o uso da tecnologia como instrumento para que o próprio servidor na ponta consiga, né, desenvolver as suas aplicações para resolver seus problemas, como governo, como instituição pública, oferecer à sociedade, à população, para que ela mesma consiga desenvolver as suas aplicações. E tem bastante aplicativos que foram desenvolvidos, né, através desse concurso, muito interessantes, né? Tem o Mapa da Saúde, tem vários aplicativos aí que foram desenvolvidos utilizando essa abordagem. Então, nós acreditamos, sim, né, nós, como Secretaria de Tecnologia, né, de Soluções de Tecnologia, e como Tribunal de Contas da União, que o nosso papel é ser um viabilizador, disponibilizar as ferramentas, os dados, principalmente, de uma forma inteligível, né, para que a própria população possa utilizar essas informações para o seu próprio consumo. Ok? Só fazendo essa complementação aí. Mais uma vez, parabéns pela palestra. Eu até gostaria de reforçar aqui todo esse trabalho que a gente tem feito, levantamento sobre as pesquisas em end user. Quando a gente
traça um paralelo e analisa assim, o histórico do end-user no TCU, a gente avalia que vocês pensarem em vários dos pontos que são críticos, né? Desde as comunidades, um processo básico, um treinamento, uma tecnologia que fosse fácil, adaptativa para o usuário não profissional de TI. Então, assim, é um conjunto de atividades que vocês desenvolveram, de processos, que vem muito alinhado ao que as pesquisas tornam mais críticos, né? Os pontos mais críticos. Então, parabéns aí a todos. Para proferir a palestra Experiências do TJDFT no Desenvolvimento Descentralizado, convidamos o senhor José Gustavo, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios. Como é que avança? É isso aqui? Ok. Bom dia a todos. Bom, eu vou ter que fazer uma observação aqui. É TJDF, tá? Tribunal de Justiça. Eu estava conversando com o Anderson, houve aí um mal-entendido. Eu achei que era 27, né? Hoje são 19, né? Então, eu tive que correr um pouquinho aí com a apresentação. Mas o que eu vou falar aqui não iria diferir muito do que eu ia falar no dia 27. São mais as minhas impressões, né, do que está ocorrendo. Então, eu posso estar, talvez, incorrendo em algumas, vamos dizer, não vou dizer impropriedades, mas as informações podem não ser tão precisas, ok? Eu sou técnico judiciário, entrei em 97, minha especialização em programação de sistemas, desenvolvi em várias plataformas, né? Mas não só isso, eu trabalhei um pouco com a parte administrativa, né, de gestão de qualidade, né? Eu tive uma experiência de 4 anos fora do tribunal, fora da área de TI, desenvolvimento, com gestão de projetos, né? Então, eu tive uma experiência muito rica, assim, em termos de conhecer como funciona, ou assim, de uma forma que eu entendo razoável, né? Em termos políticos, administrativos, né? As diferentes culturas que você tem que se tem numa instituição, né? Que é muito surpreendente às vezes. Na minha formação acadêmica, bacharel em Sistemas de Informação, especialista em Gestão de Projetos, e tenho uma formação profissional de PMP. Ok? O meu e-mail, se alguém quiser trocar alguma ideia, ok? Eu vou apresentar aqui um organograma bem simplificado, sintetizado do tribunal. Tem outras unidades importantes que não estão descritas, mas, para a apresentação, eu acho que já cobre bem o que a gente vai falar aqui. Temos a unidade da presidência, abaixo dela uma secretaria-geral que cuida da parte administrativa de unidades, né? E nessas unidades temos unidades de TI, né? Unidade de TIC, de infraestrutura, uma unidade que entrega os softwares, né? que é vinculada a outra secretaria, e as unidades que eu estou chamando aqui de unidades descentralizadas, né? Aquelas que necessitam, né, de serviços que podem ser potenciais recebedoras desses serviços de TI, tanto centralizados quanto descentralizados. Tem um comitê gestor de TIC, que é presidido por um desembargador, e a assessoria de apoio à governança e segurança da informação, né, que apoia esse comitê.
tá? Já é formalizado, isso tem toda uma formalização atrás. Aqui a gente, algumas normas de governança, não é exaustiva essa lista, okay? Eu coloquei as principais aqui do TJDF, especificamente do TJDF. A primeira... Anderson, como é que eu aponto assim, sem avançar? Aqui, vermelhinho aqui. Ok, a resolução 17, né, que dá a estrutura geral de governança, foi instituída em 2014, e aqui embaixo a portaria 2183 de dezembro de 2015. Tanto a resolução quanto a portaria, elas tratam de desenvolvimento descentralizado, ok? Aqui a resolução 17, que institui a política de governança de tecnologia da informação, já cita aqui o desenvolvimento descentralizado de sistemas setoriais, que pode ser realizado dessa forma, quando não envolver modos de funcionalidade de sistemas corporativos, ok? Aqui algumas características aqui, né, que apoiam esse desenvolvimento. E a responsabilidade, isso aqui é muito importante. As unidades desenvolvedoras tratadas no CAPT ficarão responsáveis, ou seja, não sobrecarrega as unidades técnicas que entregam para a área fim, por exemplo. Ok? Aqui a portaria. Conceituamos aqui a unidade provedora, né? Qualquer unidade do tribunal que realize o provimento descentralizado de uma solução de TIC sob a orientação da Secretaria de TIC. Aqui é um desenvolvimento aí da resolução, ok? Descentralizado, com desenvolvimento, internalização, manutenção, for realizado por outra unidade do tribunal, ok? Sob orientação. Aqui as ferramentas que são abordadas aí para desenvolvimento rápido. A gente tem um exemplo aí clássico do Apex, Oracle Apex. Ferramentas de Business Intelligence, softwares e frameworks para desenvolvimento convencional de aplicações. Acho que um exemplo aí é o Node.js. Ferramenta de Business Intelligence, a gente usa o ClickView. Ok? Então, nesse escopo aí. Uma lista, né, realizações fora da TIC, que eu falo a TIC central, né, a unidade central que entrega. Né, é uma lista não exaustiva. Temos relatórios de inteligência corporativa em ClickView, a Secretaria-Geral, a área de compras. Esses relatórios são desenvolvidos por uma área específica de TI que fica vinculada à Secretaria de Recursos Humanos. Não é uma área central de TI. Né? Aí eu deixo essa questão em aberto. Né? Eu não vou entrar em méritos, mesmo porque eu não tenho conhecimento, vamos dizer, acadêmico ou de leitura muito profundo em relação a esses conceitos. Tá? Falando aqui especificamente o que está sendo desenvolvido, né? Só colocando um parênteses nessa questão das aplicações descentralizadas ou sob demanda, a assessoria de governança tem pessoas trabalhando com desenvolvimento de ferramentas que eu não poderia dizer que são descentralizadas, mas elas não estão vinculadas a essas unidades técnicas centralizadas de TI. Né?
E uma das pessoas que está desenvolvendo é o palestrante. Tá? Então, muitas vezes eu faço papel aqui de desenvolvedor, testador, implementador, analista de sistemas, e pensando um pouco nessas questões também, que eu acho das mais interessantes, mas muitas vezes a gente não tem o tempo disponível para aprofundar. Ok? Então, temos alguns exemplos aqui. Desculpa. Temos alguns exemplos aqui de desenvolvimento, uma aplicação de um colega nosso, lá da assessoria, feita em Node.js para corregedoria. Um aplicativo para smartphone. Ele desenvolveu para a plataforma Apple. E, se não me engano, ele está desenvolvendo também uma versão para a plataforma Android. Ok? Então, a fase atual é testes em produção. Está sendo testada ali pela equipe da corregedoria. Uma outra da Secretaria de Recursos Materiais, que já está em produção, já foi entregue, dos terceirizados que eu desenvolvi, também Oracle Apex. A outra que é da coordenação de obras, está em fase de homologação, também eu desenvolvi. E essas 3 aqui embaixo, aí a gente já pode considerar um desenvolvimento descentralizado conforme aí os conceitos aí, acadêmicos, né? Ou pelo menos eu entendo assim, né? Aí é uma discussão. A Secretaria Psicossocial, né, houve uma orientação, né, para uma pessoa que foi destacada para desenvolver uma aplicação, e ela desenvolveu lá, criou a aplicação, está em produção. A Central Judicial do Idoso, né, era um projeto que é um dos primeiros projetos que eu peguei, né, mas por outras demandas, né, essas aí que eu já citei, a gente acabou orientando uma pessoa lá da Central, é uma unidade acima da Central do Idoso, mas fica vinculado a eles. Ok? Temos uma aplicação também da Corregedoria, que já é mais antiga, ela está em produção também. Ela não passou por essa orientação, já foi uma iniciativa deles, da pessoa que desenvolveu, tá? E está em produção também. Retomando um pouco essa questão, né, do desenvolvimento descentralizado, né, eu coloco aí uma imagem, assim, não no sentido negativo, né, mas só para expressar como a minha impressão, ok? Né, eu peguei aqui, eu pesquisei no Google o que seria o caos, né? O caos não no sentido de, vamos dizer, um sentido negativo, destrutivo, nada disso, mas é uma força aqui que ainda não tomou uma forma definitiva, uma direção, para mim, que é clara. Tá? Tem coisas já feitas, tem coisas que eu entendo que precisam assim, serem discutidas. Ok? Então, o que existe aqui? A normatização interna sobre o tema, né? essas normativas aqui que eu já falei. Existe um processo decisório de autorização de soluções descentralizadas pelo Comitê de Governança. Okay? São reuniões periódicas que eles realizam. Eu não citei também aqui uma outra que foi recentemente aprovada, que é da Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica, que eu trabalhei lá também. Então, vai ser mais uma aplicação que vamos chamar assim de descentralizada. Existe um processo organizado de solicitação, de criação de ambientes, que passa pela assessoria. Ok? Ela passa pela assessoria, a gente solicita a área de tecnologia para que crie esse ambiente com usuários, administradores, né? E, a partir dali,
aquela área fica responsável por esse serviço, aí, por essa solução. Há uma razoável integração e entendimento pelas unidades de TIC dessa modalidade de provimento, né? A tecnologia, a Secretaria de Tecnologia e a CETIC também, que trata do desenvolvimento, elas já estão cientes e trabalham, eu entendo que de forma harmônica nesse aspecto, né? Não há uma restrição quanto a essas necessidades. Falando do que não existe e que precisaria, no meu entendimento, a minha impressão, ok? Isso sempre pode ser desenvolvido, melhorado, questionado, né? Não há uma ferramenta de gerenciamento e controle de soluções descentralizadas. Eu estou desenvolvendo uma, né? E aqui pressupõe aqui que alguém vá gerenciar essa dada ferramenta, né? Não há certeza de que todas as soluções passem pelo CGTIC, é o Comitê de Governança. Ontem, conversando com esse colega, o Herbert, ele citou um exemplo de uma aplicação feita em Amber, né, para uma determinada área do TJ. Eu perguntei para o assessor, que estava num curso, liguei para ele e perguntei, você está sabendo disso? Não estou sabendo. Tá? Então, talvez aí a gente tenha que pensar ou refletir, né, do que a gente quer monitorar, né, e se a gente quer um conceito mesmo de gestão em cima desse desenvolvimento, certo? E as minhas colocações aí, minhas impressões, né? Não há uma área formalmente responsável pelo tratamento e organização das demandas de soluções descentralizadas, provimento, treinamento, orientações, etc. O que eu digo, não há uma área formalmente, não há uma estrutura formal. Existe a assessoria de governança que trata com as áreas de tecnologia aqui dessa passagem aqui de colocar uma solução em produção. O que eu estou falando aqui é que não existe uma área ou um setor que tenha essa incumbência de monitorar, né, através de uma ferramenta ou através de uma normatização talvez mais específica aqui, todo esse processo, né, e pensando aí em treinamento, orientações, né. Eu acho, assim, falando muito superficialmente, né, como eu já tinha dito, eu não tive assim a oportunidade de ter tempo para estudar, embora eu gostaria de estudar mais essa questão, mas como poder contribuir da melhor forma para uma organização, vamos dizer assim, uma centralização para descentralizar, ok? É um pouco paradoxal isso, mas eu deixo aí a discussão também, tá? Então, era basicamente isso, gente. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Isso aí é um pouco da direção, né? Faça-se a luz aqui, né? Como eu falei antes, né, no slide anterior, né? O caos, mas não o caos, um caos ruim, mas é um movimento, né, que eu vejo que é inegável, talvez faça parte da própria evolução da TI em si, né? A gente tem aquela história lá, começou lá em laboratórios, eram cientistas que tinham acesso, talvez tentando derrubar um código lá de uma máquina do inimigo, foi
evoluir para um CPD fechado, para uma área de desenvolvimento, e talvez a gente esteja aí caminhando para um novo tipo de prestação de serviço aí nessa área de TI. Ok? Era só isso. Não, já que ninguém perguntou, vou fazer uma pergunta. Vocês têm catalogado, pelo menos, noção de quantidade de sistemas em cada uma das tecnologias que foram citadas de painéis e em Apex? Como eu tinha falado um pouco no início, tem uma noção, né? Mas essa noção não é definitiva. Ok? Por isso, minha iniciativa também de criar uma ferramenta para controlar, né? Mas a certeza não posso te dar. O tempo não me permite. Ok? Mas é meu interesse. É um interesse meu profissional de ter essa informação. Com licença. Uma dúvida aqui que eu tive. Questão de separação de ambientes, desenvolvimento, produção. Como é que vocês lidam com esse tipo de questão lá dentro? Nesse aspecto, eu entendo que é bem organizado. Okay? A área de tecnologia disponibiliza sempre 3 ambientes, né? Um de desenvolvimento, um de homologação e um de produção. Uma coisa que eu também estou me preocupando é com falando especificamente do Apex, ok? Mas para outras situações também. Versionamento. Usar ferramentas de versionamento para dar mais segurança no que se tem, no patrimônio ali intelectual desse desenvolvimento. Ok? No caso, então, o próprio usuário final ele publica na produção, ele mantém também? Do que é a responsabilidade da área, sim, ele publica. A normativa, inclusive, ela é clara, né? Ela é responsabilidade da área. Acho que o colega ali está... Há quanto tempo vocês estão adotando, têm essa experiência lá com o descentralizado, mesmo da forma que você colocou, e se já aconteceu de alguém começar um sistema, o serviço da unidade ficar dependendo do sistema e, de repente, essa pessoa ir embora? Como é que foi, se aconteceu isso, como é que foi a atuação da TI para poder manter o serviço? A TI não tem essa responsabilidade, não tem essa... E, até onde eu sei, não houve uma situação como essa. Podem ocorrer, né? E você perguntou quando começou, né? Por volta de... Acho que a gente começou a conversar com o Anderson em 2014, ou 2015. 2015. Foi por essa época que a gente começou a tratar de uma forma mais organizada. Tá? Mas naquele modelo, né? Não é... Eu entendo que não é nem uma coisa nem outra. Tá desafogando a TI, né? E está abrindo um leque aí para as unidades lentamente começarem a usar recursos próprios. Ok? Bom dia. Meu nome é Anderson, trabalho na Secretaria de Obras. E eu queria que você falasse um pouco desse sistema que tinha em vocês lá, de coordenação de obras.
Certo. É um sistema bem simples. É um sistema simples. Ele organiza basicamente o diário de obras ali das empresas. O único porém dele é que eu imaginava um sistema, vamos dizer, setorial. É setorial, mas só que ele infere em outras questões de segurança, né? Um acesso externo. Então, no decorrer do desenvolvimento, que eu fui vendo uma dimensão um pouco além de um serviço basicamente interno, tá? Então, tem essa nuance também, né? Que a gente está tratando, eu estou me resguardando para ter a máxima segurança possível. Aí, se você quiser depois conversar sobre isso, eu posso assim, dar alguma informação, tá? Tá bom. Só lembrando que vai ter um painel de perguntas ao final também. Pode ir fazendo durante as palestras, mas ao final tem um horário que está na agenda que vocês receberam. Acho que é 4h30, né? E também vai ter um coffee break e vai todo mundo poder conversar e tirar as dúvidas pessoalmente com o palestrante. Com licença, última pergunta. Eu estou vendo que vocês estão trabalhando bem com o Apex, né? E essa parte de Quick View, de painéis, vocês já estão trabalhando descentralizado dessa forma? Pensam em trabalhar com isso? Como é que está isso aí? Ok. Já está em produção o ClickView, só que trabalhando bem, né? Eu sei que existe essa área de compras aí contratou uma consultoria para dar uma melhorada ali nas informações, né? Um tratamento das informações. Eu entendo que sim, ok, está sendo bem trabalhado. Só que não aquele conceito de descentralizado, para mim, fica um pouco fora, porque é uma unidade de TI dentro de uma secretaria, formalmente estruturada. Tá? Então, eles têm pessoal, têm competências, né? Então, fica... É um caso de estudo aí para mim. Tá? Mais alguma dúvida? Obrigado, gente. Bom dia, gente. Pegando aqui um gancho, meu nome é Paulo, eu sou estagiário de desenvolvimento. Atualmente eu atuo com Apex. E seu nome, por favor? Não, o que fez a pergunta. Isso. Ele fez uma pergunta sobre quem está desenvolvendo na ponta dessa forma e é interrompido, sai, não sei. Hoje, o TCU adota uma política mais ou menos assim. Quando eu inicio um processo de desenvolvimento, a gente passa por pequenos requisitos a cumprir. Gera um caso de uso, esse caso de uso é documentado, o nosso supervisor toma conhecimento do sistema para que não ocorra justamente isso. No meu caso, como eu sou estagiário, pode ser que eu venha a ser desligado ou arrumar um emprego, não sei. Mas a gente tem essa política, e essa política eu vejo que é importante em todas as áreas do TCU, pois, né, existe mudança de cargo, de setor, né? Então, como usuário de ponta, um end-user, né? Se bem que não, porque o conceito de end-user é quem não tem conhecimento na área, né? E eu estou me formando em ciência da computação. É mais ou menos isso que a gente faz. Alguma pergunta para quem é usuário de ponta? Se tiver e eu puder responder, eu tenho um tempinho de sobra, eu poderia responder. Não? Então vou fazer. Senhoras e senhores, encerram-se neste momento as atividades desta manhã. Tendo em vista que
que o evento Conferência de Desenvolvimento Descentralizado de Soluções de TI na Administração Pública será reiniciado às 13h50, neste mesmo local, sugerimos que o almoço seja realizado no restaurante do TCU. Aviso aos participantes com crachá de visitante, que permaneçam com crachá após o almoço, sem devolvê-lo na saída. Bom almoço a todos.